Minutos e vamos direto lá para o Rio de Janeiro, vamos falar de política nesse estado que infelizmente foi absolutamente destruído por maus políticos. Rodrigo Viga já está com a gente aqui. Viga, conta para nós quantos processos de impeachment já existem contra o governador Wilson Witzel, hein? Quantos estão na fila? Bom dia para você, Viga. Fala, Paulinho Black Tie. Que beleza, hein? Tá numa estica hoje, hein, cara? Que maravilha. Exame de fezes? Você é meu exemplo, Viga. A gente só te copia. Que isso, né? Mas eu tô super à vontade aqui. Você tá aí todo bonitão, com essa barriguinha no estilo árvore de cemitério, sabe por quê? Ô, Viga, eu tô achando estranho esse seu papo, porque tá parecendo papo de Adrilles, meu amigo. Você é um contraponto estético paulistano e carioca. Você tá com barriguinha de cemitério. O Adrilles que fica com essa história de querer dar beijo, abraço, ó, com todo o respeito, hein, meu amigo. Não, eu dou com carinho, com afeto, mas nesse momento eu sou à distância. Com relação à barriguinha de árvore de cemitério, aquela que faz sombra pro morto, né? O meu caro Paulo, ouvintes e internautas desse Morning Show, são pelo menos 10 protocolados, a maioria pela oposição. A situação é difícil, complicada, né? Para o governador Wilson Witzel, politicamente, nessa relação entre o Executivo e o Parlamento Fluminense. E isso acabou, de certa forma, se tornando mais forte, mais intenso, ou talvez até recrudescendo, por conta das suspeitas em torno das compras emergenciais para a pandemia de Covid-19. Depois da eclosão, depois daquela operação, a placebo, começaram a emergir, começaram a brotar esses pedidos de impeachment. Até então, a relação com o parlamento era relativamente turbulenta, mas controlada. Mas o que parece é que da placebo para cá a situação fugiu do controle. Tanto que o próprio presidente da Alerj, o André Siciliano, disse que o Witzel tem oferecido cargos, posições no governo estadual e quase todas as secretarias para tentar barrar, segurar o andamento desses pedidos de impeachment que foram protocolados na mesa diretora. Chegou até a fazer uma analogia ao dizer que tem político no Executivo do Rio de Janeiro que acha que deputado é que nem jujuba, né? Você encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar e compra baratinho. Aí você tem mais ou menos o pulso, a temperatura dessa relação. E por que essa relação também ela se tornou ainda mais tensa? Por conta de uma figura. O secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, que é uma espécie de braço direito do governador Wilson Witzel, mas que pesa contra ele também uma denúncia deste ano, já tem até pedido de afastamento desde o começo do ano contra o Lucas Tristão, de ter feito uma espécie de dossiê, de uma arapongagem contra os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer isso no jogo político entre Executivo e o Parlamento Fluminense, viu, meu caro Paulo? Muito bem, vamos então perguntar para o homem que tem a bola de cristal, senhoras e senhores, Adrilles Jorge, teremos impeachment no Rio de Janeiro ou não, hein? A gente vai ter, com certeza, o apagão da personalidade do Wilson Witzel como bom governante, que nunca se acendeu, né? A gente tem que lembrar que o Witzel foi uma espécie de capinha de pistola do Bolsonaro. Ele foi uma cria mal gerida, um sujeito autoritário, truculento, que nunca fez exatamente um plano específico de combate à violência, de retomada de crescimento do Estado, de averiguação das instituições dentro do Estado. É triste sina do Rio, né? Garotinho, Cabral, Pezão, Moreira Franco, todos os governadores, os últimos governadores que passaram por lá, passaram também uma temporadazinha numa penitenciária. Se comprovado os crimes do Witzel, Paulo, o Witzel entra para o rol dos piores criminosos da história recente brasileira. É um sujeito que se aproveitou, claro, em dúbio pro réu por enquanto, se aproveitou da desgraça da pandemia para superfaturar em cima de equipamentos, criar um rol de assessores corruptos, para lançar mão de dinheiro para construir hospitais que não foram entregues, não serão entregues. Ou seja, ele une má gestão, se comprovado, com corrupção em cima da desgraça coletiva. Ele pode ser um dos mais evidentes recursos de impeachment, parece que vai ser de má aplicação de recursos de saúde. É um crime menor, para que, se for provado mais uma vez o crime maior, que pode empichá-lo, né? Assim como o Al Capone foi condenado por
por fraudes no imposto de renda, o Witzel pode ser condenado por um imposto maior. Mas a questão que se coloca é o seguinte, o Witzel já foi empichado na voz da população, na voz do Brasil. A gente tem que lembrar que ele tomou medidas autoritárias, vou prender as pessoas em nome do combate ao coronavírus, e agora aparece toda essa podridão, né, do governo dele, que é uma suspeita abjeta. Enfim, ele é um morto-vivo no governo do Rio de Janeiro, já foi empichado de maneira subliminar pela própria opinião pública. Deixa eu então aproveitar um pouquinho mais o Viga aqui com a gente. Viga, conta pra nós daquela história maluca que você falou ontem. Com cuidado, hein? Com cuidado, por favor. Em relação ao uso da praia, meu caro, como é que tá hoje? Aumentou, intensificou o número de pessoas aí na praia? Olha só, hoje é um dia mequetrefe, né? É um lusco-fusco, meio barro, meio tijolo, não tá aquele dia de sol, é o segundo dia do decreto municipal. E temos essa circulação que vocês estão vendo aqui no calçadão, ela é permanente desde o início da pandemia, mesmo com medidas de restrição, isolamento e distanciamento social. A gente vê menos gente na praia, até porque o mar está um pouco nervoso nesta quarta-feira, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vem falando sobre a calibragem, né, das informações, da comunicação, as pessoas vão entendendo o que pode e o que não pode. Ainda entrando na questão lá do Adrilles, você me perguntou, viu, Paulo? Alguns elementos importantes precisam ser colocados. Precocemente, né, o Witzel, que navegou o tsunami Bolsonaro, rompeu com a família Bolsonaro, logo no primeiro ano de mandato, lançou também precocemente e previamente sua candidatura a presidente da República, entre aspas, informalmente, em 2022. Agora está tentando trocar de partido, de legenda, o PSC pelo PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, e está sendo alvo de uma outra denúncia de loteamento de cargos no governo do estado, na FATEC, que é uma escola técnica que atende aqui o estado do Rio de Janeiro, o estado fluminense. E é importante lembrar também que essa semana, o que mostra aí toda essa conjuntura desfavorável ao Witzel, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou as contas do primeiro ano do governo de Wilson Witzel, encontrou pelo menos 7 irregularidades, e quem vai dar o crivo final, a palavra final, se houve fraude, irregularidades, ilegalidade nas contas de 2019, vai ser justamente esse parlamento, essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que parece entrou parcialmente em rota de colisão com o governo do Estado do Rio de Janeiro, companheiros. Muito bem, deixa eu agradecer mais uma vez a participação e a presença do nosso Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Viga, aquele abraço, hein, meu caro? Valeu. Abraço isolado. Valeu, depois você me conta que horas é o exame de fezes, falou? Acho que é 2 horas, 2h30 você falou, né? Tchau, Viga, abraço pra você.